a nossa aula, nosso encontro síncrono de estudos de fonética e fonologia. Hoje a gente vai retomar a discussão sobre a allofonia, e daí eu vou discutir algumas coisas sobre processos de allofonia, e a gente vai ver um exemplo de regra fonológica, de como é que a gente faria para determinar uma regra fonológica de allofonia, tá? E aí depois vamos começar um pouco a explorar a estrutura fonológica do português. Então, por enquanto, a gente está vendo alguns conceitos básicos, a gente está usando alguns dados do português, tal, de outras línguas, mas depois é necessário que a gente explore com um pouco mais de detalhes qual é a análise fonológica mais aceita para o português, né? Claro que daí a gente usa exemplos de outras línguas para mostrar tanto que a fonologia é um fenômeno universal, parte esses fenômenos acontecem em todas as línguas de maneira diferente, atingindo sons diferentes e tudo mais. Então, para mostrar também essa universalidade, né, dos fenômenos, embora cada um deles se manifeste de forma um pouco diferente de língua para língua. Mas eu vou começar hoje tirando uma dúvida que algumas pessoas manifestaram na monitoria. E a Marcela me passou essa dúvida e a gente vai discutir, tá? Vou enfim, tentar resolver essa dúvida que alguns tiveram. Que era a seguinte: algumas pessoas disseram, o professor nunca fala se você tem lá uma representação de um fonema entre duas barras, tá? Então tem um T lá dentro, por exemplo. Então as pessoas disseram, o professor nunca fala o fonema T, ele fala o fonema que pode ser representado por alofones tais como XY. E a pergunta era se é errado falar isso, se é errado dizer o fonema T, né? E a questão é a seguinte, não está errado, mas a questão é por que eu faço questão, principalmente nesse momento em que eu estou explicando o conceito pela primeira vez para vocês, ele é uma novidade, etc., por que é que eu tenho esse cuidado de dizer o fonema que é representado por esse símbolo aqui, mas que tem esse, aquele alofones, né? Porque eu quero enfatizar o fato de que quero, né, enfim, martelar na cabeça de vocês que um fonema não é som, né? Que ele é uma entidade abstrata, etc. Portanto, ele não tem, quando você diz o fonema T, pode dar a impressão de que a única possibilidade dele ser realizado, digamos, o único alofone dele é aquele som que você usou naquele momento. Então, por que você escolheria dizer o alofone T e não, desculpa, o fonema T e não, sei lá, o fonema Ch, porque é um dos alofones possíveis, né? Então, em tese, você poderia, se você resolve usar esse tipo de recurso, você poderia, na verdade, escolher qualquer dos alofones, ou você poderia escolher, sei lá, o alofone mais comum, que no fim é o que a gente faz. Quando você diz o fonema T, você está lembrando, na verdade, do principal alofone dele. Então, você pode dizer, eventualmente, o fonema P, o fonema T, mas o relevante é lembrar que digamos, intrinsecamente ou por definição, um fonema, ele mesmo não tem um som, ele tem alofones, né, e em geral você tem mais do que um. Então, só para lembrar isso, que não é para esquecer, que é para sempre ter em mente que o fonema ele mesmo é simplesmente ele está num nível que não é o nível do som, ele está no nível das oposições, no nível dos valores linguísticos numa determinada língua, né? Então ele é realizado por alofones, mas ele mesmo não tem intrinsecamente um determinado som.
Então é simplesmente por isso que eu tenho essa disciplina de me referir às coisas desse jeito, tá? Mas é obviamente por, sei lá, por facilidade, para ser mais rápido, você pode eventualmente dizer o fonema T. Mas não dá para esquecer o que está a base da coisa, que é um fonema, não é som, né? Tá bom? Não sei se tirei a dúvida, mas a ideia é essa. Tá? Se ainda ficar alguma questão, é só vocês me perguntarem. Tá? Jóia. Então, vamos voltar aqui para a ideia da alofonia. Tá? Então, lembra que a gente falou de dois tipos de alofonia na aula passada. Você tinha uma coisa que a gente classificou como variação livre, né? Então você tem um mesmo fonema, você tem mais do que um alofone possível, mas os alofones todos ocorrem no mesmo contexto. Então isso significa que não tem nada no ambiente, não tem nada na vizinhança daquele fonema, não tem nada na estrutura, não tem nenhuma informação estrutural que restrinja o aparecimento de uma das formas alofônicas. Então, por conta dessa falta de determinação estrutural, a gente diz que a variação então é livre, né? Então ela pode não ser uma variação aleatória, uma variação caótica, muitas vezes não é, mas a questão é que essa variação pode estar sendo determinada por outros fatores que não fatores puramente estruturais. Então são fatores extralinguísticos e tal. Então é livre nesse sentido. Então esse é um tipo de alofonia. E aí a história é, como é que você identifica esse tipo de relação? Bom, a própria definição te ajuda, né? Então o que você vai ter é uma série de formas linguísticas diferentes, elas são idênticas a menos da troca de um som por outro. Essa troca não provoca nenhuma mudança de significado. Então, veja, é o caso nesse exemplo, é o caso nesse exemplo aqui. E você não tem nenhuma mudança de significado. E como o contexto é rigorosamente sempre o mesmo, então esses caras são... o fato de que você não tem uma mudança de sentido mostra que eles são alofones de um mesmo fonema. O fato de que eles acontecem rigorosamente no mesmo ambiente, ou seja, né, em volta, todo o resto é igual, se você tem essa situação, pronto, você já resolveu a questão. É um caso de alofonia em que os alofones estão em variação livre. Tá? Então, essa é a situação mais simples, na verdade, de identificar, desde que você tenha dados suficientes. Ou seja, você tem que ter quando você vai trabalhar, né? Aqui, digamos, a gente está trabalhando numa situação didática, então estou trazendo exemplos mais ou menos selecionados e tal. Uma situação em que você está lidando com uma língua que você não conhece, você vai precisar de um conjunto de dados, que a gente chama também de um corpus, né, um corpus linguístico. Então, para quem leu aquele artigo que eu indiquei, tem uma parte em que se discute essa ideia, né, que para os estruturalistas, em geral, você vai trabalhar com corpus efetivo, né, então você vai trabalhar com um número que pode não ser pequeno, mas ele certamente é limitado e tal, de palavras que você anotou, transcreveu e tal. E o objetivo é produzir uma gramática, uma fonologia a partir daqueles dados. Aí se você vai para uma fonologia cogerativa, a ideia é você, na verdade, descrever a intuição linguística do falante. Então, se você mesmo é um falante dessa língua, você pode recorrer ao que é chamado de intuição linguística. Então, você pode pensar, né, tipo,
você mesmo em exemplos e pensar, bom, o que está em jogo aqui, né? Eu posso falar essa palavra de quantas maneiras diferentes, então será que eu tenho aqui uma variação que é livre ou não é e tal. Mas, enfim, então a ideia é que você, em geral, vai trabalhar com um conjunto de dados, sejam dados que foram fornecidos para você, dados de algum trabalho prévio, ou você consulta a sua própria intuição linguística. Você pode também consultar a intuição linguística de um falante nativo, caso você esteja estudando uma língua que você não domina. Então você pode eventualmente perguntar para um falante nativo, você pode dizer tal coisa nessa língua, e aí você pode trocar um som por outro e perguntar, quando eu pronuncio assim, ou assado, muda o significado, não muda? Aí você vai descobrindo as coisas, né? A gente vai olhar para uma versão simplificada desse modo de trabalhar, tá? Então, se eu der um pequeno conjunto de dados, como é que a gente operaria para estabelecer uma análise fonológica? Mas então estou só revisando aqui os tipos, né? E aí um segundo tipo de alofonia é aquela na qual você tem uma situação diferente, porque você tem para um mesmo fonema alofones diferentes, e esses alofones eles daí são determinados por fatores estruturais, né? Os exemplos que a gente vai ver aqui são basicamente exemplos em que o aparecimento de uma ou outra forma alofônica vai depender basicamente da vizinhança do fonema, no sentido de vai depender de características de fones que estão em volta desse fonema que interessa. Tá? Então, pode ser o que veio antes, pode ser o que veio depois, pode ser o que veio antes e depois, né? E aí pode ter a ver com o ponto de articulação, pode ter a ver com vozeamento, pode ter a ver com nasalidade. Então, alguma coisa ali mas é uma questão estrutural, então tem a ver com a forma linguística, não tem a ver com, por exemplo, gente que mora numa cidade fala de um jeito, gente que mora em outra cidade fala de outro jeito, velho fala assim, gente nova fala assado, homem fala assim, mulher fala assado. Essa variação não tem a ver com alguma característica da palavra propriamente dita. Isso aqui é importante entender. Aqui, nesses outros casos, acontece isso. E por que ela é um pouco mais difícil da gente... Por que ela é um pouco mais trabalhosa para você determinar? Justamente porque, num caso em que você tenha variação livre, você vai ter, no corpus de dados que você vai analisar, né, necessariamente você vai ter a presença de diferentes formas fonéticas que têm o mesmo significado, e diferentes formas fonéticas que são diferentes apenas por conta da mudança de um dos fones, de um dos elementos fonéticos ali, né? O que é mais complicado no caso da... Porque, digamos, se você pegar uma coisa como, por exemplo, corpo e corpo, você poderia, a princípio, suponha que você não conheça o português, você poderia supor que isso aqui é um par mínimo, né? Lembra do conceito. Em tese poderia ser um par mínimo, porque você tem a troca só de um elemento aqui. Então a língua, em princípio, poderia usar essa distinção entre uma fricativa glotal e uma fricativa velar para distinguir significado. Só que aí, quando você consulta a sua própria intuição ou a intuição de um nativo, você descobre que corpo e corpo são simplesmente maneiras diferentes de dizer a mesma palavra. Então, apesar de serem dois sons foneticamente semelhantes e eles em tese poderem ser alofones de fonemas distintos, quando você vai fazer o teste do par mínimo, você vê que não há distinção. Então, aí você de cara já matou. É uma variação livre. Quando você tem um caso em que a vizinhança determina, o que vai acontecer? Você vai ter sons que são foneticamente distintos, por isso são alofones diferentes, e o seu trabalho, e aí o que acontece? Você não vai ter no corpus exemplos de pares mínimos
mostrando que o som A e o som B são alofones de fones diferentes. Você não vai encontrar um exemplo assim, mas qual que vai ser o seu trabalho? O seu trabalho vai ser justamente estabelecer, determinar qual é essa restrição linguística que existe ali, ou seja, qual é o fator da vizinhança, qual é esse fator estrutural que faz o papel de determinar o aparecimento de um ou outro alofone. Então, o exemplo que a gente deu aqui para começar a conversa na outra aula era essa. Você sabe que você tem esse fonema aqui no português brasileiro, e você sabe que você tem pelo menos duas formas alofônicas. Você tem t e você tem ch. E por que e você descobriu que existem esses dois alofones porque você escutou a língua bastante, você pode ter descoberto também que em alguns dialetos daquela língua, algumas variedades daquela língua, as pessoas não pronunciam, por exemplo, ch, mas em outras variedades as duas aparecem. E você sabe que você nunca vai encontrar naquela língua, naquela variedade, um par mínimo que oponha t e ch, ou seja, esses caras não são alofones de fonemas diferentes. Como eles são sons foneticamente semelhantes, a sua suspeita bom, talvez eles sejam alofones de um mesmo fonema. Você olha para os dados e daí suponha que você, por exemplo, suponha que você estivesse trabalhando com português, por exemplo. Então você tem falantes de São Paulo, falantes do Rio, falantes de Minas Gerais, e você tem falantes, por exemplo, de Pernambuco, de outros estados. E aí você vê que, por exemplo, em São Paulo as pessoas dizem tia, dia, mas também dizem tapa, tudo e coisas assim. Então você vê que em algumas variedades aparecem as duas formas. Numa variedade como, por exemplo, lá de Pernambuco, mas aparece também em outros lugares, as pessoas dizem tia, dizem tapa, dizem tudo. Então aqueles caras nunca dizem ti, como tia, por exemplo. Então se você estiver pensando no português como um todo, essa diferença entre t e ch, você vai dizer que é uma variação livre, porque vai aparecer um som ou outro som, e do ponto de vista da língua como um todo, o que determina se vai aparecer ou não aparecer é alguma coisa não linguística, por exemplo, a proveniência geográfica e tal. Agora, suponha que você vá para uma variedade específica. Tá? Então você vai descrever o português de Minas Gerais, do Rio e tal. E você vê que lá as pessoas dizem as duas coisas, elas dizem tã e dizem tchã. E você vai ver que aquelas pessoas daquela variedade específica do português, elas não variam de forma aleatória o tã e o tchã, esses dois alofones. Você nunca vai ver, sei lá, um falante de determinada cidade de São Paulo dizerem tia, né? Elas sempre dizem tia. E assim como elas sempre dizem tudo, ou tapa, ou telha, elas nunca dizem tchelha, chudo, chapa, por exemplo. Então você vê que tem ali uma questão que esse tã e tchan não se misturam. E aí o que resta para você? Naquele dialeto, então você descobriu que ao invés de ser uma variação livre, ali tem o que a gente chama de uma distribuição complementar, ou seja, você já está intuindo que tem algumas configurações, alguns contextos em que aparece o tã e outros em que aparece o tchan. Então, te resta fazer o que a gente chama, e a gente vai fazer isso daqui a pouco, um estudo distribucional. Você vai, então, olhar para os dados e tentar estabelecer a regularidade, que é quais são esses contextos que favorecem o aparecimento de um alofone e do outro. E aí, qual que é a suposição aqui? É que isso seja uma coisa regrada, não é uma coisa aleatória. Né? E a gente já, no caso do TAN, por exemplo, a gente mais ou menos, em outras ocasiões aqui na disciplina, já vimos isso, que se você escuta sistematicamente
as variedades que a gente chama de africadoras, ou seja, as variedades do português em que há versões africadas do t e do j, que você tem uma restrição ali. Qual é essa restrição? Essa restrição é que se você tem uma vogal que não é o i, antes dela sempre vai ter, se for ter o fonema t, ele sempre vai se concretizar, vai ser realizado como o alofone t, como o alofone plosivo. E se você tiver uma vogal alta anterior, seja ela pré-tônica, tônica ou pós-tônica, você vai ter a versão, né, o alofone africado. E é interessante porque a mesma coisa acontece com o d, né? Então você tem o fonema, tá? E aí aqui vou fazer aquilo que eu estava dizendo, o fonema d. Né? Posso falar assim? Posso. Mas eu tenho que entender isso, que na verdade ele é o fonema e eu tenho alofones diferentes. Mas para o fonema, para esse fonema, eu tenho também essa mesma restrição de aparecimento. Depois desse fonema vai aparecer sempre uma vogal I quando esse cara é representado pelo alofone, ou realizado pelo alofone africado. Então vai ser dia, né, vai ser, sei lá, tarde, desculpa, tarde não, é com T, vai ser, não, na verdade tarde, desculpa, é com D mesmo. E por aí vai. Então a gente aqui resumi bastante, mas o procedimento é esse, é você olhar para os dados e entender qual é a restrição contextual, qual é a restrição estrutural que vai determinar o aparecimento de um ou outro, né? Então esse é o caso da distribuição complementar. Então agora o que a gente vai fazer? Vamos olhar para um exercício aqui e ver como é que a gente aplica esse conhecimento, tá? Então a gente tem alguns dados linguísticos. Isso é um exercício bem típico para estudar esse pedaço aí da fonologia, né? Então eu vou ter dados de uma determinada língua, tá? Então nesse caso os dados têm realizações fonéticas de um fonema da língua inglesa que vai ser representado, isso é importante, ortograficamente, tanto pela letra L quanto pelo dígrafo LL. Tá? Então lembrar dessa convenção aqui, quando eu tenho esses parênteses angulados, eu estou falando de letras, de grafemas. Né? Mas a questão aqui não é para confundir letra com fonema, né? e nem letra com som. Ele está simplesmente querendo chamar a atenção para você de algumas coisas aqui. Né? E a história justamente é que trata-se do mesmo fonema, quer ele seja representado por duas letras, quer ele seja representado por uma letra só. Bom, mas aí o que você tem? Você tem a representação ortográfica da palavra e uma transcrição fonética. Uma transcrição fonética mais para estreita, ou seja, tem um tanto de detalhes ali. E por que ele, nesse caso, chamou a atenção para a letra? Porque a gente vai ver que você tem aqui, a ideia é que você vai ler você vai ler a palavra aqui, a ortografia, vai olhar para a transcrição fonética e você vai ter alguns palpites sobre quais são as realizações possíveis, né, desse elemento linguístico, desse fonema. Né? Então, uma primeira coisa que a gente poderia fazer é uma identificação, né, da variabilidade de realização desse fonema. Já está mais ou menos implícito na maneira como o enunciado foi feito, que na verdade se trata aqui de um caso de alofonia em distribuição complementar, porque a gente já está vendo aqui que ele está chamando a atenção para variação alofônica, só que você vai ter que então descobrir
assim, rapidamente a gente vai ver que não é uma questão de variação livre. Então a gente vai ter que, portanto, e aí sobra qual opção? É provavelmente uma alofonia por distribuição complementar. E aí, já que então seria essa opção, o que restaria para a gente fazer? Restaria para a gente descobrir qual é a determinação do contexto, ou seja, em que contextos acontece um ou outro dos alofones possíveis. Tá bom? E aí é o seguinte, a ideia aqui é a gente dar uma olhada boa nessa transcrição, entender, inclusive, o que está acontecendo aqui em termos fonéticos, né? E para a gente poder pensar. Então a ideia é essa, né? A gente não faz fonologia sem fonética, sem, inclusive, nomenclatura fonética e tal. Agora, se vocês derem uma olhada nas palavras aqui, uma coisa que você pode notar logo de cara é que você não tem duas palavras iguais nessa lista, né, na ortografia. Concordam? Então, portanto, eu não vou ter uma situação como aquela do português da palavra corpo, que pode ser pronunciada corpo, corpo ou corpo. Porque o que eu tenho naquela situação? Digamos, a mesma palavra, e eu tenho um dos fonemas ali que tem diferentes alofonias. Por que a gente não tem isso? A gente mais ou menos a gente acaba descartando, não mais ou menos, a gente descarta, pelo menos com base nesses dados aqui, né? A gente descarta a ideia de que a gente esteja lidando com um caso de variação livre. Porque a gente precisaria, se fosse esse o caso, se fosse um caso de variação livre, você teria que ter, digamos, nesse conjunto de dados, vamos supor essa palavra aqui, ball, ela está representada aqui por essa transcrição fonética. Então tem essa consoante, essa vogal, essa outra consoante. O próprio enunciado está sugerindo que a gente preste atenção aqui nesse caso, nos dois L's, né? Qual é o som que possivelmente representa, aliás, o contrário, né? Qual dos sons dessa palavra é representado pelos dois L's? Esse é o último som dessa palavra, né? Então veja que, aparentemente, nessa variedade do inglês que está sendo representada aqui, eu não tenho outras maneiras de pronunciar essa palavra. Então, portanto, não é o caso do corpo e corpo. Então, é a mesma coisa com todas essas outras palavras. Né? Não tem, se a gente tivesse, sei lá, 3 maneiras de pronunciar, sei lá, a palavra listen, então com outros sons aqui, além deste som que está aqui. Se houvesse essa possibilidade na língua, provavelmente quem montou esse exemplo colocaria aqui, porque isso me ajudaria a dizer, olha, é um caso de variação livre, porque eu tenho 3 ou 2 ou 5 formas fonéticas diferentes, elas apontam sempre para o mesmo significado. Então eu posso trocar uma pela outra e eu vou ter sempre o mesmo significado. E aí o que acontece? O que eu precisaria no caso desse? Os dados teriam que dizer, isso aqui é como, sei lá, o que determina o aparecimento dessa forma e não da outra? Seria alguma coisa não linguística. Então eu teria que dizer, as pessoas do dialeto tal pronunciam assim, as pessoas do dialeto pessoas de faixa etária alta pronunciam assim, pessoas de faixa etária mais nova pronunciam assado. Então eu teria que ter alguma informação não linguística que me ajudasse a tentar entender o que está acontecendo. Né? Como eu não tenho nenhuma repetição de palavras aqui, isso já me aponta, já posso ficar ligado que, portanto, muito provavelmente não se trata de alofonia, qualquer que esteja acontecendo aqui, ela não é do tipo variação livre. Dá para entender isso? Porque eu não tenho essa coisa básica que é a mesma palavra, o mesmo significado, sendo
representado, tendo como significante, formas distintas que são diferentes apenas por causa de um som que está ali, que pode ser pronunciado de maneiras diferentes. Eu tenho sempre aqui palavras diferentes e para cada palavra eu só tenho uma pronúncia possível. Tá? Então, e aí qual que é a história? De novo, trata-se de uma exposição altamente controlada, didática e tal. No mundo real, fazer a análise fonológica de uma língua é mais complicado porque ninguém preparou o exemplo bonitinho para você, mas é o que a gente vai fazer aqui por essa razão, porque eu estou tentando fazer vocês entenderem um conceito tal novo para vocês, né? Então, olhando para essa lista, no caso das transcrições fonéticas, vocês conseguem identificar quantas realizações possíveis para o fonema, que a gente depois vai decidir qual é o símbolo que ele vai levar e tal. Mas, então, a ideia aqui é provavelmente você tem um fonema e um certo número de alofones. Alguém, olhando assim para essa lista, passando o olho, consegue dizer quantos diferentes alofones a gente tem aí? 3, o Arthur disse. 4, a Agatha. Mais alguém? Então, nesse caso, gente, é basicamente você fazer um jogo de identificação. É lógico que é importante saber o significado fonético desses símbolos, mas, de uma certa forma, aqui mesmo que você não entendesse o significado linguístico de cada, fonético de cada símbolo, era simplesmente tentar olhar quantos símbolos diferentes você tem, né? Então, acho que alguém mais quer, tá, o João, acho que é 4, tá. Então, na verdade, são 4, tá? A gente vai olhar para isso. Tá, então, quais são as questões que a gente vai responder aqui? Então, identificar e descrever foneticamente os alofones. Então, eu já adiantei que são 4. A gente vai fazer a descrição fonética deles. E aí, o que é interessante é que, na própria descrição fonética, a gente já vai ter... isso vai ajudar, na verdade, uma vez que a gente faça essa descrição, isso já pode ajudar a gente a resolver, depois quando a gente olhar para o... Na verdade, quando a gente responder a pergunta 2, que é identificar os ambientes em que ocorrem os diferentes alofones, na hora que a gente tiver uma descrição dos ambientes e a gente olhar para os alofones com a sua descrição fonética, vai ficar mais fácil para a gente dizer, provavelmente esse alofone aqui combina com esse ambiente aqui, esse outro alofone aqui combina com esse ambiente de cá. Então é meio que um jogo de detetive aí, isso que a gente vai ver, a gente chama de uma heurística, ou de um procedimento de descoberta, né? Então é uma coisa que tem a ver com um certo raciocínio, né? que é um certo raciocínio lógico, mas ao mesmo tempo a lógica aí é uma lógica que vai ter um conteúdo linguístico, um conteúdo fonético, né? Tá, então, identificar e descrever os alofones, identificar os ambientes, e aí o que a gente vai fazer? A terceira, e essa terceira é o ponto final da coisa, é o ponto de chegada. A partir das outras duas, a gente vai determinar qual é a forma básica do fonema. Na verdade, forma básica significa, a forma fonética básica significa o alofone padrão, o alofone que a gente poderia chamar de default também, aquele que acontece no ambiente mais geral, né? Ou que acontece no maior número de ambientes. E a gente vai formular da maneira mais geral possível a regra que governa o aparecimento dos alofones. Então aqui a gente vai propor um formalismo para expressar essa generalização que a gente vai estabelecer. Quando a gente responder os itens 1 e 2, a gente vai estabelecer uma generalização. O importante é a generalização. A formalização é digamos, é a cereja do bolo, é uma forma elegante, meio matematizada de representar essa generalização. Mas o importante é
entender a própria generalização. E aí a gente pode se perguntar assim, o que se ganha, na verdade, quando você estabelece uma generalização dessa, né? A gente discute isso depois que a gente tiver terminado de responder o item 1, 2 e 3, né? Tá, então vamos lá. Vamos responder o 1. Ah, sim, claro. Aqui eu vou passar mais rápido aqui, mas aqui é só para relembrar a ideia de alofone, né? Que a ideia é que os alofones são diferentes formas fonéticas de um mesmo fonema, né? Então, alofone, esse alo do alofones é de alos do grego outro, né? E você vai ver essa terminação em coisas como, sei lá, alopatia e homeopatia, né? Coisas desse tipo. Tá. E aí, qual que é a história? De forma geral, os diferentes alofones de um fonema são foneticamente semelhantes, isto é, eles diferem em poucas especificações fonéticas. Então, é aquela ideia o quê? De som foneticamente semelhante, né? Então, a gente já viu o exemplo, tipo, pã, você tem só uma diferença, que é a de vozeamento. Se você pega, por exemplo, pã e mã, você tem outras coisas. Não é só na nasalidade, na verdade, né? Também tem o vozeamento, no caso de pã e mã. Bom, e aí a história, né? A diferença entre os alofones pode ser causada pelo ambiente ou pelo contexto, né? Ambiente e contexto são sinônimos aqui. Então, alguma característica estrutural da palavra, como os fones vizinhos, tonicidade da sílaba, posição na palavra, proximidade de algum morfema específico, entre outras coisas. Então, a gente vai... aqui a gente já vai ter oportunidade de ver exemplos diferentes do que é essa história de ambiente. A gente também vai olhar um pouco para uma formalização, uma notação que a gente pode estabelecer para identificar para descrever um ambiente ou um contexto. Tá? Então, vamos ver ao mesmo tempo esse conceito e também maneiras de representar, né, de fazer a anotação dessas coisas. Joia, então vamos voltar para os dados, né? E a gente vai identificar foneticamente, né, quais são os alofones, e a gente vai fazer a descrição fonética. Então, antes disso, vamos voltar lá, de fato, vamos fazer como ele está sugerindo, e voltar aos dados. E aí vamos identificar, então, quantas formas fonéticas diferentes a gente tem para esse fonema. Então, a gente usou como... Aqui, assim, você meio que está colando, meio que estou facilitando o trabalho dizendo que vai ter a ver com o som, que estaria associado de alguma maneira à letra L ou o dígrafo 2L. Mas vamos identificar aqui quantos eles são. Então, ó, assim, se a gente tivesse ao vivo aqui presencialmente, a gente, enfim, provavelmente gastaria mais tempo fazendo isso e tal. É mais difícil fazer isso nesse meio aqui sem giz, né, mas vamos tentar ver aqui. A Agatha colocou aqui, deu uma zoadinha, mas vamos ver se a gente consegue. Mas é basicamente isso que a Agatha colocou. Então você tem um exemplo, é esse cara aqui, que tem na palavra lose, né? Então a gente vai depois dar a descrição fonética disso aqui. Tá? Então veja, aparece, por exemplo, aqui no exemplo 1, aparece no exemplo 12, por exemplo, aparece no exemplo 21. Em geral, quando a gente faz esse estudo distribucional, a gente pegaria uma folha de papel e a gente falaria, bom, então tem esse alofone aqui, põe lá. E aí você vai vendo, o exemplo 1, por exemplo, traz esse cara. E aí você já pensaria no ambiente onde eles estão acontecendo. Aí depois a gente vai ver como fazer essa descrição. Uma outra possibilidade é essa que está aqui já no exemplo 2. Né? Então, é o mesmo símbolo, só que ele tem dois diacríticos. Tem esse cara aqui que está fazendo a velarização e tem esse outro diacrítico que está dando ali uma diferença, indicando uma diferença de articulação. Você vai ter... então, veja, isso aqui está no exemplo 2, está no exemplo
Tá no exemplo 14, por exemplo, tá no exemplo 16, no exemplo 17, no exemplo 20. Então, esse é o segunda possibilidade. A terceira possibilidade é esse bem esquisitão aqui, que está no exemplo 3. Tá? E aí você tem uma coisa, a gente depois vai falar, próxima coisa vai ser fazer a descrição fonética. Então você tem dois símbolos, eles estão conectados por um arco, né, aqui em cima. O primeiro tem o diacrítico de não nasalização, desculpa, de ensurdecimento, né? É a bolinha aqui embaixo. Então essa é a terceira forma. Então você tem essa forma no exemplo 3, no exemplo 6, no exemplo 19, por exemplo. Tá? Então essa é a terceira forma. E a quarta forma é o L com a velarização, né, que tem, por exemplo, no exemplo 5, fail. Né? E aí veja, isso está no exemplo 5, está no exemplo 7, está no exemplo 9, no exemplo 15, do 18. Tá? Então, aqui, por enquanto, se a gente fosse completamente ignorante em fonética, a gente simplesmente, usando nossos poderes de observação e de distinguir um símbolo de outro símbolo, a gente pode entender que você tem quatro coisas aqui. Daí, agora, claro, a gente precisa estabelecer o conteúdo fonético desses símbolos. Então, vamos voltar aqui. Então, esse é o primeiro. Como é que a gente faria a descrição fonética desse primeiro alufone? Lateral, quem se arrisca? Uma lateral aproximante ou só lateral se você quiser, né? Tá. Bom, então aqui eu tenho aqui as quatro, né? Simplesmente estava listando. Daí a primeira, uma lateral alveolar. O aproximante você pode colocar, é opcional. Então veja, o símbolo está purinho ali, não tem nenhum diacrítico. Então é só você olhar lá na tabela do IPA e tá. Então esse cara é lateral alveolar ou lateral aproximante. Ponto de articulação, se você olhar no IPA, sem nenhum diacrítico, alveolar. Tá, daí o que acontece nesse segundo símbolo aqui? Eu tenho a lateral, desculpa, a lateral alveolar, mas eu tenho um diacrítico, que é esse tiozinho aqui. Quando você olha lá no IPA, você vai descobrir que esse diacrítico indica velarização. Tá? Então, ao invés de você dizer alguma coisa como L, por exemplo, você vai dizer L. O que é velarização? Indica alguma coisa feita no véu palatino. Então, o que é isso? Ao invés de fazer o movimento para produzir a lateral, que lembra o que caracteriza a articulação lateral? Você faz uma oclusão do trato vocal, mas só na parte da frente. Né? Nas laterais você está deixando o ar escapar. Né? Então, se ela é alveolar, significa que a língua está para frente, né? E a ponta dela está na região dos alvéolos. Se é uma realização velarizada, não é a ponta da língua que está na região velar, porque você nem conseguiria alcançar o seu véu palatino com a ponta da língua. Você correria o risco, inclusive, de engasgar. Né? Então, o que significa isso? Que a parte do dorso da língua, ou a parte, né, posterodorsal da língua, ela está recuada. Então, a parte de trás da sua língua está mais ou menos na região velar. Então, não é L. Então, faz aí a articulação do L. Agora, joga a língua até o dorso da língua, quase encostar no lugar onde você encostaria para fazer o K. Tá? Então, é L. Então, veja que esse som é o som que você tem. Se a gente voltar lá no primeiro slide, é o som, por exemplo, de 5, fail.
tá? Então você não pronuncia fail, você não diz ball, né? É ball, é fail. E a gente tem já teve essa pronúncia também em português. A gente poderia pronunciar Brasil, poderia pronunciar azul, né? Uh, lembra que eu comentei isso. Em algum momento a gente provavelmente pronunciava coisas como Brasil, azul. Isso depois mudou para azul, Brasil. Então é essa versão velarizada. E aí o que acontece? Você poderia perder a articulação da ponta da língua, só que o dorso da sua língua está na região velar. Então, se você perde a articulação da frente, isso vira o quê? Vira uma aproximante velar. E aí você acrescenta a labialização, você chega no azul. Veja que azul e azul são parecidos. O que você fez só é relaxar a ponta da língua em azul, e não azul. Tá? Então, só para entender o que está acontecendo aí. Então, você tem uma lateral que está pronunciada com uma pronúncia velarizada. Então, a gente descreveria esse som como uma lateral velarizada. Tá, daí a gente passa para o terceiro som. Então, veja que ele é exatamente a lateral velarizada, só que o que você tem a mais? Você tem um diacrítico aqui embaixo. E esse diacrítico indica se eu for olhar na tabela do IPA, ele vai dizer o quê? Que você tem uma pronúncia dental, ou uma dentalização. Então você tem uma lateral velarizada com articulação dental. Tá? Então você está fazendo o lo, só que você faz o esforço de colocar a ponta da língua na região dos dentes ali. Como se fosse na região interdental ali. Então essa é a realização. Se a gente voltar para os dados, você vai encontrar isso em health, por exemplo, né? E aí a gente já começa a ver um pouco do mistério. Health, você tem um outro som depois dele, né? E a gente pode pensar, que som é esse que está aqui? É o mesmo que está em wealth, é o mesmo que está em tilth, ou enfim, ou em stealth. É uma fricativa dental, né? Então, você já tem um suspeito aí. O que veio depois é dental. Está provavelmente afetando, né, esse alofone aqui está antecipando uma certa característica do fone que veio depois. Então, tá vendo como a gente já está meio que fazendo a conexão entre um determinado alofone e o seu ambiente. Então essa é uma lateral velarizada com articulação dental. Agora, o que é esse monstrinho que está aqui? É o mais estranho de todos eles, né? O que a gente tem aqui? Bom, primeiro você tem uma duplicação do símbolo, né, da lateral. E aí é por isso que a gente coloca esse arquinho por cima. Porque, na verdade, aqui o que a gente quer dizer é que o som muda de característica. Ele começa com esse diacrítico aqui, que quer dizer desvaziamento. E aí, mas a ideia aqui é que você, na verdade, tem um som complexo, que começa de um jeito e termina de outro. Como é que ele começa? Ele começa desvozeado. Como é que ele termina? Termina vozeado. Só que você produz isso na sequência. Você não produz isso separadamente. Né? Então é aquela história do tchan, por exemplo, da africada. Lembra que a gente coloca o tan, coloca o chan e coloca o arquinho. O que a gente quer dizer é que não são dois sons que você faz e eventualmente você poderia até, sei lá, fazer uma pequena pausa entre eles. Não, você produz aquilo numa sequência. Você não consegue desmembrar um do outro ali. Eles são uma coisa só. Então é isso que o arquinho está fazendo. Ele está dizendo, essa é uma sequência, é tipo um L complexo, é uma lateral complexa, que começa de um jeito, termina de outro. Então como é que a gente pode descrever esse som? Aí aqui a questão não tem uma descrição
padrão no IPA para isso. A gente vai fazer vamos dar uma descrição possível aqui, que é uma lateral alveolar. Aí a gente usa a nomenclatura padrão do IPA, por quê? Porque não tem nenhum diacrítico que modifique o ponto de articulação, portanto é uma lateral alveolar. O que tem aqui de alteração que está indicado pelo diacrítico? É a história do desvozeamento, né? Então é uma lateral alveolar com início desvozeado. Tá bem? E aí se a gente vamos voltar para os dados aqui. Onde é que ela aparece? Aparece alguma coisa aqui, como em plow, né? Então se você pensar na pronúncia dessa palavra, né, uma transcrição estreita aqui, vai dizer que não é plow, é plow. Você tem um início desvozeado aí. E aí se você estiver bastante prestando atenção, o que você vai compreender? Que olha para os exemplos, é plow, é o que? Clean. Qual é o valor de vozeamento do primeiro som aqui? P, K são desvozeadas. Vamos olhar aqui no flight. Qual é o vozeamento desse primeiro som? Né? Então, exatamente. Está sempre precedido por sons que são surdos ou desvozeados. Então a gente já está entendendo que tem umas conexões aqui entre a alofone e a vizinhança. Tá? Então, se a gente voltar para... Já não lembro mais qual era o slide. 5, não. Se a gente olhar para nossas questões, a gente já respondeu a primeira. A gente identificou e descreveu foneticamente os alofones. E a gente mais ou menos começou a identificar os ambientes em que eles ocorrem. Então, vamos responder a pergunta 2. Tá, então, vamos voltar aqui para o... Vou apagar aqui as coisas. Tá, então vamos lá. Vamos começar pelos dois que a gente mais ou menos já intuiu o que está acontecendo. Então vamos pegar aqui o exemplo 2, em que a gente tem a lateral velarizada com articulação dental. Vamos separar aqui os exemplos. Ó. O que tem de igual se a gente pegar todas essas formas fonéticas em que aparece exatamente esse alofone? Você tem pedaços que são diferentes, pedaços que são iguais. Se a gente olhar exatamente para o que é igual, a gente está olhando para um alofone específico. Se a gente se concentrar no que é igual e no que é diferente, o que a gente percebe nesses exemplos aqui que eu tô sublinhando? Tem algum que eu esqueci aqui? Não, né? Tá, acho que é isso. O que está rolando aqui? O que veio, aí o que a gente faz quando a gente faz essa descrição do ambiente? A gente olha para o que veio para começar. Vamos olhar para o que veio antes, para o que veio depois. Então vamos olhar para o que veio antes. Eu tenho a vogal E antes, eu tenho a vogal E de novo, aqui no exemplo 14, eu tenho a vogal I, eu tenho a vogal I de novo aqui, tenho a vogal E. Então varia a vogal que veio antes do som que interessa para a gente. Agora, e o que veio depois? É uma fricativa interdental surda, o Th, né? Mesma coisa no 14, mesma coisa no 16, mesma coisa no 17, mesma coisa no 20. Então, se a gente pegar o som imediatamente antes, o som imediatamente depois, o que a gente percebe? Que tem uma invariância nesses contextos. Qual é o elemento invariante? O lance do all, Marcela, é que ele não é exatamente o mesmo que a gente está olhando, né? Porque ele não tem a dentalização lá, né? Mas, enfim, é uma boa lembrança aí. Né? É um outro alofone. Então, o que a gente está pensando aqui? A gente está pensando no que é invariante num determinado ambiente. Porque é bem possível que seja esse elemento invariante que seja o elemento
importante para disparar aquele processo alofônico. A gente não tem um monte de dados aqui, mas para os dados que a gente tem, o que se mostra invariante no contexto? É o que veio depois, né? E aqui é invariante mesmo, é rigorosamente o mesmo som. E ele é uma fricativa interdental desvozeada. O que veio antes são vogais, ok. Você poderia pensar, é uma vogal. Poderia ser isso o caso. Mas a gente tem diferentes vogais, por exemplo. E aí depois também o que vai ajudar a gente a descobrir qual é o elemento crucial do contexto é, na verdade, o tipo de alofonia que vai acontecer. Então, ele pode, por mais que seja sempre uma vogal antes, pode não ter nada a ver o processo de alofonia com a vogal. Mas aqui tem uma coisa totalmente recorrente, que é o fato de que depois do alofone de interesse vem sempre um som que é uma fricativa interdental desvozeada. Agora vamos pensar, vou trocar aqui a cor para uma coisa verde. Vamos olhar para o outro alofone. A pergunta da Agatha aqui é boa, né? O fato de todas as vogais serem anteriores não pode afetar? Poderia. Isso é legal. A Agatha já está vendo o seguinte, que você pode ser um fator que não é assim, é uma vogal. Podia ser, é uma vogal anterior, é uma vogal posterior, poderia ser, é uma vogal alta, uma vogal baixa, ou poderia ser uma vogal arredondada ou não. Tudo isso poderia ser relevante. Você pode fazer hipóteses sobre o que é que está em jogo ali. O lance é que quando a gente for fazer, quando a gente for dizer, provavelmente está havendo, porque qual que é a ideia aqui desse tipo de alofonia por distribuição complementar? Pode se tratar de uma questão de assimilação, tem alguma coisa do ambiente que está sendo assimilada. E aí isso pode dizer para você o que no contexto está mandando. Tem alguma coisa da vogal que esteja sendo assimilada por aquele alofone em particular? Daí a gente vai ver, né? Beleza. Tá, vamos pensar agora no outro, que é o L com início desvozeado. Então vamos pintar aqui de verde. Então o que eu tenho aqui? Eu tenho o plow, eu tenho o clean, tenho o slate, aliás. Tenho aqui discipline. Estou esquecendo algum. Flight. Joia. Tá. Então, se eu olhar para o que veio antes, vamos começar por lá. Então, tem um P, tem um K, tem um S, tem um P de novo aqui e tem um F, né? Então, vamos pensar só no que veio antes. Eu tenho plosiva, tenho fricativa. Mas o que essas fricativas e essas plosivas têm em comum? O fato de que ambas são desvozeadas. Então aqui, provavelmente, a gente já está intuindo que o que é relevante não é o ponto de articulação, porque eu tenho o P, que é bilabial, eu tenho o K, que é velar, tenho o S, que é alveolar, tenho o F, que é lábio dental. Então eu tenho vários pontos de articulação diferentes. Eu tenho modos de produção diferentes, plosiva, fricativa. Portanto, nada disso é invariante. O que é invariante aqui? Se eu pegar P, K, S e F, é o fato de que todas são desvozeadas. E aí eu já estou conectando essa invariância com uma característica do alofone, que é o quê? Que é o desvozeamento, o início desvozeado. Né? Bom, e aí o que veio depois importa? Vamos ver, eu tenho uma vogal, que é o A, em plow, tenho um I, que é em clean, tenho um ditongo, o I de slight, e por aí vai. Então eu tenho coisas diferentes, tenho vogais diferentes e tal. Não vem uma outra consoante, por exemplo, mas, digamos, é o que eu estou falando. Pela lógica fonética da coisa aqui, o que é que o alofone, que é uma lateral com início desvozeado, o que ela
parece ter assimilado do ambiente o desvozeamento. Portanto, o que veio depois, com mais probabilidade, não importa, né? É claro que, por exemplo, a gente só tem vogais depois aqui nos exemplos e as vogais são vozeadas, portanto, você poderia imaginar que esse final vozeado poderia ter a ver com a presença de uma vogal. A gente não tem dados suficientes para saber se, por exemplo, se poderia haver uma consoante, e as vogais em geral são sempre vozeadas. Mas o que acontece? Aí a gente pode olhar para o quê? Para a fonotaxe da língua. Ou seja, para saber quais são as combinações possíveis no inglês. E a gente vai ver que dificilmente eu poderia ter, em casos como esses aqui, uma terceira consoante nesse início de sílaba. Tá? Você pode ter coisas como stra, como em straight, por exemplo. Mas dificilmente você vai ter uma sequência que é plosiva, lateral e uma terceira consoante. Então, por razões fonotáticas, você pode descartar o fato de que você poderia ter uma outra consoante ali, uma consoante eventualmente desvozeada. Porque poderia ser que, se eu tivesse uma consoante desvozeada depois desse fonema, que o alofone dele fosse uma lateral completamente desvozeada. A gente não tem dados para saber se esse seria um alofone possível. Eu estou mais ou menos descartando isso com base em outras informações que a gente tem sobre a língua inglesa, que é o fato de que dificilmente você vai ter 3 consoantes, sendo a segunda consoante uma lateral. Tá? A gente pode ter 3 no inglês, mas em geral vai ser uma fricativa, uma plosiva e daí uma retroflexa, por exemplo, como um straight, né? E outros exemplos, ou como em spray, por exemplo. Né? Tá, então a gente mais ou menos sacou aqui qual é a questão do L com início velarizado, com início desvozeado. Agora vamos pegar outra cor aqui, pegar o laranja. Tá, e aí vamos ver a lateral velarizada. Tá? Então vamos começar pelo exemplo 5, o exemplo 7, o exemplo 9, o exemplo 18, que a Marcela tinha lembrado, e o 15, acho que eu não esqueci nenhum, né? Então vamos pensar no que é sistemático aqui, no que é invariante. Alguém já sacou aqui? 11, 11, feel. Legal, obrigado, Marcelo. O que tem de comum aqui? Antes eu tenho vogais bem variadas, né? Antes desse alofone particular. Então, tenho várias vogais. Tem vogal normal ou alongada e vogais com pontos de articulação diferentes. Agora, a Agatha lembrou de uma coisa aqui, sempre em posição final de palavra. Tá? Então, esse é o elemento invariante. Muitas vogais diferentes, mas tenho o fim de palavra. Então, veja, tem duas opções aqui. Tenho o alofone de interesse, o que veio antes e o que veio depois. Nesse caso, o que veio antes são vogais distintas. E o que veio depois é fim de palavra. Assim, a pergunta é, a velarização poderia ser causada pelas vogais? Bem, não é impossível, mas eu tenho várias vogais ali. Né? Tem vogal alta, vogal anterior, vogal posterior, tem vogal longa, vogal curta. Então, são muitas possibilidades fonéticas antes. Então, assim, e essas vogais poderiam levar para modificações diferentes, né? Porque os pontos de articulação são diferentes e tal. E o que eu tenho de totalmente invariante nesse caso? É o fato de que depois vem o final da palavra. Tá? Nesse caso, não é muito óbvio,
por que que aquele som está no fim da palavra provocaria uma velarização. Não tem uma motivação fonética muito clara ali. Mas muito claramente, esse é o elemento invariante. Tá? Então, o contexto motivador aqui, o mais importante parece ser, se você tem aquele fonema no fim de uma palavra, depois você vai ter você vai ter um alofone daquele fonema que é velarizado. Tá? Então veja que, do ponto de vista, então a gente está estabelecendo a distribuição dos alofones. E aí sobrou o quê? Sobrou o outro cara que é simplesmente a lateral, acho que vou pegar o azul aqui para ele, a lateral alveolar. E se a gente olhar aqui, então é o resto dos exemplos. Então esse aqui, por exemplo, lose, o allow, aglow, sim, e o último aqui, listen. Esqueci algum? Acho que não, né? Esqueci o 4, né? O blend. Aqui, tá. E aqui o que a gente está vendo? Se a gente pensar no contexto prévio, você tem início de palavra, é o caso do exemplo 1 e o caso do exemplo 21, né? Lose e listen é o primeiro elemento da palavra é esse alofone aí. Você tem ele em posição tônica, né? É o caso do, né, tá na sílaba tônica, é o caso do lose, é o caso do listen. Ele também está no meio da palavra, mas antecedido por consoante, né? Cadê? Claro que que são consoantes, nesse caso, que vozeadas, como a gente poderia suspeitar, né? Porque a gente já suspeitaria que, bom, se fosse desvozeada, qual seria o alofone? Talvez fosse o alofone aqui, o outro alofone, com início desvozeado, né? Porque, veja, é mais ou menos estruturalmente a mesma coisa do o glow e plain, do ponto de vista estrutural é a mesma coisa, né? Só que um é vozeado e o outro é desvozeado. A Agatha fez uma hipótese aqui que é interessante. A gente poderia explorar essa hipótese. A Agatha diz, né? É possível que a velarização, ela está falando do caso anterior, da versão velarizada em fim de palavra, né? Tá dizendo, é possível que a velarização esteja sendo causada pela aproximante estar sendo pronunciada ao mesmo tempo em que a língua se aproxima de uma posição de repouso. Pode ser sim. Que a história, de fato, existe uma coisa que a gente chama de posição de repouso mesmo. Quer dizer, é o lugar onde está a sua língua quando você, digamos, você está calado e você está se preparando para falar, né? Então, a sua língua vai sair de um determinado lugar para daí fazer a primeira articulação que você precisa fazer. E, intuitivamente, você pode pensar nisso, e existem estudos de ultrassonografia que você faz, que medem a posição da língua, né, através desse exame de imagem, mesmo aparelho que você usa para fazer ultrassonografia, enfim, da barriga, de outras partes, você pode usar, você coloca ele aqui embaixo do seu queixo e você vê a posição na língua, né? E há outras técnicas que medem a posição, e de fato, entre os falantes de uma mesma língua, parece haver de fato uma posição que é meio a posição de repouso, que em geral mais ou menos corresponde à posição da vogal central média, né? Então ela não é nem baixa, nem alta, nem para frente, nem para trás. E crucialmente, a ponta da língua tá abaixada, né? Então isso mais ou menos, assim, essa hipótese da Agatha faz sentido porque o que acontece no caso da velarização? Crucialmente, a ponta da língua não está muito envolvida ali, a ponta da língua já está mais para baixo e não tanto fazendo a obstrução que ela faria ali na região
alveolar, né? Então essa é uma possibilidade de explicação, sim, tá? Não sei se é a única que já foi levantada, mas ela é plausível como explicação para essa velarização em posição final. Agora, claro que ela faria sentido se fosse numa situação em que você tem a palavra em isolamento. Então, eu estou dizendo, sei lá, John saw the ball. Mas, por exemplo, se fosse John saw the ball yesterday, então não necessariamente a língua estaria indo para o repouso, ela estaria indo para fazer a próxima vogal, né? Então a gente teria que fazer um estudo para saber se essa velarização em final de palavra ela vale quer para final absoluto de enunciado ou se ela vale para final de palavra seguido de outra palavra, por exemplo, né? Então teria que, digamos, essa que é a coisa legal aqui, a parte científica da história. A gente está testando hipóteses e a gente tem que pensar, bom, que hipótese falsearia essa minha, que situação no mundo falsearia essa minha hipótese, né? Se depois dessa velarização eu tivesse dessa versão velarizada, eu tivesse uma coisa que não é o repouso e mesmo assim a velarização se mantém. Você entende, Agatha, o raciocínio aqui? Tá. Mas então vamos voltar aqui para a história do outro alofone. Então a gente viu que ele tá no início de palavra, absoluto, né, de palavra, ele está antes de... Desculpa, ele está depois de consoantes vozeadas, ele pode ser a sílaba tônica, mas ele pode não ser... Se bem que aqui... não, aqui ele está sempre em posição tônica, né? Tá. Mas, enfim, aqui na verdade a tonicidade não me interessa tanto, mas por alguma razão todos os exemplos acontecem na sílaba tônica, né? Mas daí o que acontece? Depois, então, antes eu posso ter início de palavra, posso ter consoante desvozeada. Depois eu posso ter... não, eu posso ter vogal também, é o caso de allow aqui, né? Posso ter também uma vogal antes. Então tem três coisas antes: início de palavra, consoante vozeada e uma vogal. E depois eu posso ter vogal, vogal longa, vogal normal, mas uma vogal diferente, vogal baixa, mas não alongada, ditongo, e aqui eu tenho uma vogal que é distensa, né, de listen. Então veja, eu tenho um monte de coisa, vogais de várias qualidades diferentes, longas e curtas. Então se você pensar nesses ambientes que a gente identificou aqui, o que salta aos olhos? Que tem que os outros três ambientes eles são muito mais restritos, ou seja, eles têm um elemento invariante, sempre. Embora tenha também coisas que variam, mas tem uma coisa totalmente invariante. E no caso aqui então por exemplo, final de palavra, ou depois vem uma fricativa desvozeada dental, ou antes tem uma consoante sempre desvozeada. Então veja que são ambientes mais restritos. E esse alofone aqui, o L, né, a lateral alveolar, é a mais livre, é o alofone mais livre, no sentido de ele aparece no maior número de ambientes, ou nos ambientes mais variados. Então, anotem essa observação. E aí a gente volta aqui para a gente responder as questões, né? Se a gente for pensar aqui, a gente identificou os ambientes, né, em que eles ocorrem e tal. Então, a gente agora quer responder a questão 3 aqui, qual é a forma básica do fonema. Mas antes disso, a gente vai fazer uma outra coisa que é, a gente identificou os ambientes, mas a gente vai fazer uma descrição mais formal deles agora. É a próxima coisa que a gente vai olhar. E aqui tem só uma observação que é, né, se esses alofones, né, são os foneticamente semelhantes,
por conta disso, né? São todos laterais, sons laterais, que estão variando um pouquinho, né? A gente já viu que, digamos, no geral, vai ser uma lateral alveolar, vai acontecer velarização em final de palavra, vai acontecer velarização com articulação dental se depois desse alofone vier um som que tem uma articulação dental, e esse alofone vai ser modificado e vai ter um início desvozeado se antes dele vier uma consoante desvozeada, né? Então são sons foneticamente semelhantes. E a gente mais ou menos identificou aqui o que é que está causando essas coisas, o que do ambiente está sendo assimilado e tal. Mas é aquela história, como a gente não tem nenhum par mínimo, ou seja, não tem, por exemplo, a diferença entre ball e bal, por exemplo, e poderia haver, né? Há línguas em que isso existe. Então a gente não tem par mínimo. E você também não tem coisas como, por exemplo, ball e bal tendo o mesmo significado, mas sendo produzidos por falantes de diferentes regiões, ou diferentes cidades, ou diferentes sexos, blá, blá. Então, também não é um caso de variação livre. Tem a ver com o contexto. Então, a gente está num caso aqui de alofonia em que os alofones estão em distribuição complementar. Tá? Então, resolvemos o problema da classificação da alofonia. Agora resta para a gente o quê? Formular a regra fonológica que determina o aparecimento de um ou outro alofone. Tá? Bom, então a história da descrição dos ambientes. Aí o textinho está dizendo aqui para a gente o quê? Que a diferença entre os alofones pode ser causada pelo ambiente ou pelo contexto. Lembrar que nesse caso aqui a gente está tratando os dois como uma coisa sinônima, né? Então, alguma característica estrutural da palavra, como os fones vizinhos, tonicidade da palavra, parará, são o que vai determinar o aparecimento de um ou outro alofone. Então, agora a gente vai fazer a descrição desses ambientes, uma descrição mais formalizada, que capture aqueles elementos invariantes, né? Então, para esse alofone aqui, que é a lateral velarizada, qual é a representação? Bom, a descrição é final de palavra. Como é que a gente representa isso notacionalmente? Desse jeito aqui. Então a gente vai usar um sublinhado. O sublinhado ele vai dizer, aqui trata-se do alofone de interesse. Então se ele tiver no final da palavra, vai aparecer, né, digamos, essa é a descrição do ambiente onde este alofone aqui vai aparecer, né? Então, se eu tiver o fonema em questão no final da palavra, qual vai ser o alofone que vai aparecer? Vai ser a lateral velarizada. Tá? Então, lembrar, o sublinhado está dizendo, aqui é a posição do elemento que está sendo discutido. Qual é o elemento que está sendo discutido? É o fonema para o qual a gente vai estabelecer um símbolo, né? E que a gente está discutindo? Qual alofone vai aparecer? Porque não aparece um fonema, né? A gente ouve um alofone. Né? Então a gente tem que dizer, se o fonema estiver nessa posição estrutural específica, diferentes alofones vão aparecer. Então, nessa condição, nesse ambiente, vai aparecer o alofone velarizado. Qual é a descrição descrição verbal que você pode dar para o ambiente em que aparece a lateral velarizada com uma articulação dental? Seria uma consoante seguida, desculpa, a consoante seguinte ao ponto de ocorrência, né, do meu fonema é fricativa dental desvozeada. Como é que eu represento esse ambiente, esse contexto? Dessa maneira, eu tenho o sublinhado seguido do som que interessa. Né? Então é uma fricativa dental desvozeada. Muito bem. Jóia. Então, agora, qual é a descrição do ambiente em que acontece esse alofone aqui? A lateral com início desvozeado. Vai ser consoante precedente em relação
ao ponto de interesse, ela é desvozeada. Então, essa é a descrição. E aqui eu já acrescentei uma certa sofisticação aqui. Então, eu tenho o sublinhado e o que é o ponto invariante, aqui, ó, que o que é de fato de interesse é o que veio antes e não o que veio depois, como era o caso aqui. E aí, veja, lembra que eu falei, a gente tem consoantes diferentes e o que interessa é o fato de que elas são não vozeadas. Então, o que eu vou representar aqui? Eu vou colocar um C, e esse C maiúsculo está representando aqui uma consoante genérica. Só que eu tenho um traço fonético específico que interessa para essa regra. E qual é esse traço? É o traço de vozeamento. Tá? Então, eu estou especificando uma consoante, qualquer que seja. Então, não interessa o modo, não interessa o ponto, interessa o quê? O vozeamento. Então, eu estou dando atenção, estou chamando a atenção para a generalização aqui. Qual que é a generalização? É que é uma consoante e que o que importa a respeito dessa consoante é que ela seja desvozeada. Tá? Bom, então esses são os alofones que estão em contextos mais restritos. O outro, que é a lateral alveolar, ela acontece onde? Nos demais ambientes, nos contextos mais livres. Então eu não vou me dar o trabalho de descrever todos eles. Eu vou dizer, porque veja, qual que é a história? Eu tenho 4 alofones. Eu tenho 3 mais restritos, que estão ligados a ambientes mais específicos, e eu tenho o alofone default, a forma básica, que é o que vai acontecer nos outros ambientes. Então, qual que é a história aqui? Na hora que eu tiver que realizar aquele fonema, a primeira coisa que eu vou ver é assim, opa, eu tenho que realizar, eu tenho que expressar foneticamente esse fonema. Então, o que eu vou olhar? Primeiro, será que na palavra específica, no contexto específico aqui, ela está em final de palavra? Então, ele vai verificar os contextos mais restritos. Se eu não tiver nenhum daqueles contextos, então eu vou para a regra default. Então, eu vou produzir, nesse caso, uma lateral vozeada, né, alveolar, no ponto de articulação alveolar. Né? Se eu tiver qualquer um dos outros 3 contextos mais específicos, eu vou precisar, eu vou recorrer a uma das especificações lá. Então aqui a gente está introduzindo um pouco de jargão, enfim, de uma coisa especializada, né? Estou introduzindo uma notação específica aqui. Mas como eu estava dizendo, isso é só um jeito elegante e tal, resumido de representar o que importa mesmo, que são as generalizações que eu posso expressar de maneira verbal ou através de uma notação mais especializada. Então, como é que eu organizo, como é que eu expresso essa regra de alofonia? Tá? Então, a gente vai representar da seguinte forma. Bom, então qual que é a história? Lembra que a terceira pergunta que a gente tinha que responder, aqui no slide 2, era qual é a forma fonética básica do alofone, ou seja, aquela que ocorre no ambiente mais geral, no ambiente com menos restrições. E a gente tem que formular uma regra para essa alofonia. Né? Então, vamos voltar lá. Dada essa definição, a gente vai dizer que a forma fonética básica ou o alofone default para aquele fonema é essa realização aqui, é esse alofone, a lateral alveolar. Né? Então, por isso a gente vai escolher o símbolo desse alofone como símbolo para o fonema. Então a gente vai dizer que a gente tem esse fonema aqui. Aí é aquela história, aquela dúvida do início lá. Você pode dizer o fonema lê, por exemplo, o fonema lã. Você pode dizer, mas você tem que saber que, na verdade, não existe um conteúdo fonético só para esse fonema. Ele tem, né, vários alofones. E a ideia é, o que caracteriza esse fonema aqui no inglês? O fato de que ele está em oposição no sistema fonológico inglês a uma série de outros fonemas que a gente precisaria determinar quais são. Né? A gente ainda não fez uma análise sistemática da fonologia do inglês. Tá? Bom, e a gente vai formular então a regra
de alofonia. Então, qual é a forma dessa regra? É essa forma que a gente está dando aqui. Tá? Então, pode ser complexo, mas parecer complexo à primeira vista, mas é simples. O que uma regra fonológica diz? Uma regra de alofonia. Ela vai ter, de um lado, o fonema, vai dizer qual é o fonema em questão, né? Então, do lado de cá eu tenho o fonema. Então, a gente estabeleceu que este é um fonema do inglês. E ele precisa de ter uma realização, pelo menos uma realização fonética. Nesse caso, eu tenho pelo menos quatro realizações fonéticas. Então, o que vem do outro lado é uma série de opções. E é aquela história. Então, o aparecimento não é caótico. O aparecimento vai ser determinado por algum fator do ambiente. Então, é isso que a regra fonológica aqui está me dizendo. Né? Então, o que a gente faz aqui? Eu vou listar, em primeiro lugar, os ambientes mais restritos. Né? Então, eu vou marcar aqui quais são eles. São os três primeiros. Né? A ordem que eles aparecem aqui na regra, na verdade, não importa. Né? Podia ter trocado aqui de lugar. Mas o que essa regra aqui está meio que dizendo para mim? Esse fonema vai ter quatro opções. Bom, se o contexto estrutural for esse aqui, então você vai usar este alofone aqui. Se o contexto específico onde esse fonema apareceu for este aqui, você vai colocar esse alofone. Tá? Então, você vai colocar primeiro aqueles que têm ambientes mais restritos. Depois, você especifica qual é, por último, né, qual é o alofone default, que vai acontecer onde? Nos demais ambientes. Tá? E aí, veja, é aquela coisa. Vamos voltar aqui para os dados. Né? A gente não sabe qual é a melhor representação fonêmica dessa palavra, da primeira palavra aqui, lose. Né? Mas a gente sabe que, por conta dessa análise que a gente acabou de fazer, que o primeiro fonema da palavra em inglês lose é o fonema que a gente representou pelo símbolo do L. E aí qual que é a história? Bom, eu preciso, para me comunicar, eu preciso necessariamente transformar um fonema num alofone. Eu preciso realizar foneticamente esse fonema. Então, e qual que é a ideia aqui? Aqui, uma parte do processo de produção da fala é pegar uma representação. Porque qual que é a ideia aqui? Que as palavras estão guardadas na mente de um falante na sua forma fonológica. Tá? Claro que a gente tem na nossa cabeça uma memória de diferentes pronúncias da mesma palavra, mas a ideia é que de alguma maneira a gente tem uma representação mais abstrata dessa palavra. Então, ela está mais para uma representação fonêmica do que uma representação fonética. Então, a ideia é que quando a cadeia, né, lembra da história uma coisa que a gente viu lá nas primeiras aulas, que era a cadeia da comunicação falada, lembra? Então, num determinado momento você formula uma ideia e você traduz essa ideia em palavras, digamos assim. E aí você vai organizar essas palavras em frases, né? E aí uma hora o que vai acontecer? Você vai executar essas palavras. Então, as palavras numa frase vão estar especificadas em termos do seu conteúdo fonêmico. Mas uma coisa que você vai ter que ter é uma espécie de tradução desse nível fonêmico para o nível fonético. Isso implica, então, que num determinado ponto desse programa mental, você vai precisar associar para cada fonema, numa sequência de fonemas que formam uma frase, você vai precisar, para cada um deles, estabelecer qual vai ser a realização fonética deles. E aí, digamos, a ideia é que isso implica que você vai ter que passar esses... e aí você pode até pensar na metáfora de um computador mesmo aí, né? E a gente tem mesmo essa metáfora da mente como um computador. Então você vai imaginar que
você vai ter uma espécie de filtro que é uma forma fonológica vai ser transformada numa forma fonética. Então, portanto, a cada instante, quando você tiver a ocorrência do fonema L, por exemplo, no inglês, você vai precisar ver qual é o contexto específico onde ele aparece. E, dependendo do contexto, você vai ter um dos 4 alofones possíveis. Então, essa regra vai ter a forma, né, que a gente viu aqui, né? Essa, por exemplo, né? Será que eu... é outra coisa, desculpa. Então, essa representação aqui, essa formulação, era só um jeito rápido, econômico, elegante, se você quiser, de dizer quais são as convenções para levar de um fonema para os seus alofones, né? E aí qual que é a história? Só faz sentido você ter uma regra desse jeito aqui que a gente está formulando se for uma alofonia por distribuição complementar, porque se não for, não faz sentido ter uma regra, você vai ter recorrências do tipo, no Rio as pessoas, sei lá, transformam um determinado, sei lá, o fonema que está em jogo ali na palavra corpo, eles vão usar em geral o alofone velar. Em outros lugares vai ser o alofone TEP, em outros casos vai ser o alofone fricativa velar, e por aí vai. Mas eu não posso formular, digamos, não é o ambiente, portanto eu não tenho uma invariabilidade na estrutura da palavra, né? Vai ser uma tendência à regularidade por razões extralinguísticas. Então a gente não vai representar esses fatores extralinguísticos dentro através de uma regra, não é? Inclusive porque tem uma flexibilidade. Vai que você, por exemplo, vai para Recife e você não quer parecer um turista e você resolve falar tia, dia e coisas do tipo. Então a gente tem essa flexibilidade, né? Mas digamos assim, quase ninguém ou enfim, são situações muito raras aquelas em que a gente de alguma maneira desobedece as regras de alofonia desses alofones que estão em distribuição complementar, né? Fica muito estranho você violar essas regras. Então a gente acaba não fazendo. Então, como é que a gente pode enxergar essa história da alofonia? Elas seriam regras que um falante tem que aprender para poder falar aquela língua em particular, né? E aí qual que é a história? Se a gente está aprendendo a língua numa situação típica, que é você é uma criancinha, está numa comunidade, você aprendeu através do contato com pessoas que falam aquela língua, você nunca, essa regra não é ensinada de maneira explícita para você, né? Nem a sua mãe, nem seu pai, nem sua avó, nem seus amiguinhos, ninguém chega para você e fala assim, ó, você tem que sacar o seguinte, que se você tiver o fonema tal, ele tem esses e aqueles alofones. A gente aprende essas coisas de maneira inconsciente, né? A gente constrói essa representação, a gente constrói de alguma maneira uma representação dessas regras de maneira implícita, de maneira não explicitamente ensinada, né? Mas a ideia é, um falante de inglês conhece ele conhece e aplica essas regras de alofonia, né? Assim como, mas aí qual que é a história? Cada língua vai ter, e dentro de uma língua diferentes dialetos e tal, vão ter conjuntos de regras de alofonia diferentes. Então faz parte de aprender português, faz parte de aprender inglês, faz parte de aprender mandarim, aprender uma série de regras de alofonia. Das alofonias que têm distribuição complementar e das alofonias que estão em variação livre, né, dos dois tipos. Tá? Mas a ideia é essa, é que parte do conhecimento
fonológico, que uma parte do conhecimento da língua que um falante tem, é o conhecimento fonológico de coisas como regras de alofonia. Quais outros conhecimentos linguísticos um falante tem? O conhecimento do léxico da língua, o conhecimento de regras de sintaxe, de regras de morfologia e de regras fonológicas. Essa é uma das regras fonológicas do inglês. De uma alofonia que está em que os alofones estão em distribuição complementar, né? Qual outro conhecimento de natureza fonológica um falante de qualquer língua tem? Quais são os próprios fonemas da língua, ou seja, quais são os sons que são usados com valor distintivo. Tá? Então, o que a gente está tentando fazer na fonologia é tentar explicitar quais são essas regras. Não sei se a gente comentou isso lá pelas primeiras aulas mesmo, talvez não tenha comentado a ideia de que gramática é uma palavra que é ambígua, no sentido de que você pode ter uma gramática é um livro que descreve regras, mas também gramática é a descrição do conhecimento que a gente tem, né, do conhecimento inato e tal, ou inconsciente que a gente tem. O que a fonologia tenta fazer é justamente depreender quais são as regras fonológicas que uma determinada língua tem. E aquela ideia, o inglês tem um conjunto de regras fonológicas, o português tem outras, e por aí vai. Né? E aí qual que é a história? A gente digamos, você não pode observar, você não vai observar empiricamente no mundo uma regra fonológica. Você vai, a partir dos dados que aquela língua fornece, você vai poder inferir, você vai poder fazer uma proposta uma hipótese de eu acho que no inglês, por causa disso, daquilo, você justifica uma hipótese que é essa aqui, por exemplo. Olha, eu acho que existe essa regra no inglês. Por quê? Porque você consegue identificar pelo menos esses 4 elementos. Aqui, esses 4 alofones, eles não estão em variação livre. Esses caras são foneticamente semelhantes, mas eles não são alofones de fonemas distintos, né? Não estão em variação livre. Então, eu construí aqui um raciocínio para tentar mostrar que existe uma regra estrutural que determina onde eles aparecem. Né? Então, essa aqui é uma hipótese, uma proposta de regra fonológica. Né? A gente pode dizer 100% de certeza se ela está correta ou não? Não, ela é uma hipótese. A gente está justificando essa hipótese com base numa análise. Né? Então, a análise foi isso que a gente fez antes aqui, foi aquela coisa de vir para os dados e fazer todo um raciocínio em cima dessa distribuição, né, das restrições de aparecimento conforme o ambiente, conforme a vizinhança, né, no fim do fonema que estava interessando para a gente. A gente estava sacando que você tinha um fonema com várias manifestações alofônicas. Né? Deu para entender isso? Então, lembra de uma coisa que eu falei no começo da unidade de fonologia, que a fonologia tinha algumas tarefas. Essa é uma das tarefas da fonologia, estabelecer as regras de alofonia da língua, né, enfim, identificar, na verdade, as alofonias para os fonemas da língua e tentar codificar, se você quiser, essas alofonias através de regras. Então, algumas alofonias você vai dizer, essas aqui estão em variação livre, ou para outras você vai dizer, essas aqui estão em distribuição complementar, e para essas você vai tentar estabelecer essas regras. Né? Para outras regras, para as alofonias que envolvem variação livre, você vai tentar estabelecer, através, por exemplo, de análise sociolinguística e tal, quais são os parâmetros não linguísticos que podem influenciar o aparecimento. Aí foi o que eu falei, pode ter a ver com idade, nível educacional, enfim, N outras coisas. Né? Mas o que você vai tentar, digamos, o produto da investigação fonológica vai ser, por exemplo,
um deles vai ser chegar a isso aqui, a regras desse tipo para as várias alofonias que você tem na língua. Então, toda língua tem alofonias, certo? Então, muito, muito raramente você vai ter um fonema que só tem um alofone. Se a gente for procurar bem, a gente sempre vai encontrar diferenças na pronúncia de uma coisa que parece ser o mesmo som, aquela ideia de a fonologia está atrás daquilo que parece ser o mesmo som, mas que a gente nem repara que são sons diferentes, né? Então, isso é uma alofonia. E toda língua vai ter alofonias dos dois tipos, alofonias em que os alofones estão em variação livre e alofonias em que eles estão em distribuição complementar. Isso é universal. O que vai variar de língua para língua? Quais são os fonemas e quais são os alofones de cada fonema. Tá? Então, por isso que a gente tem que tomar cuidado, que por exemplo, o português, ele tem um fonema que a gente poderia representar dessa maneira aqui. Porque lembra que a gente tem, por exemplo, a gente vai ter pares mínimos que vão opor, por exemplo, lata com bata, sei lá, lata com mata, por exemplo. Então a gente precisa de um fonema para a língua e um dos alofones dele é a lateral alveolar, né? Mas, por exemplo, a gente não tem a velarizada, por exemplo, a gente não tem outros. O português não vai ter todos necessariamente os mesmos alofones para aquele som que o inglês tem. Isso vai variar de língua para língua, né? Então, por exemplo, o inglês tem, por exemplo, p e p como alofones do mesmo fonema. A gente não tem isso no português. A gente não faz, normalmente, as nossas explosivas não tem em nenhuma situação, basicamente, né, a aspiração, né? Então, o inglês a gente poderia sentar aqui, olhar para dados e estabelecer, descobrir quando no inglês as explosivas são aspiradas e quando não são. A gente, inclusive, teria que ver se há uma variação livre ou se esses alofones estão em distribuição complementar, né? Mas deu para entender a história aqui e o porquê que a gente está tendo todo esse trabalho para estabelecer uma regra fonológica? Tá? Pode parecer uma coisa meio assim super abstrato e tal, mas a ideia é essa, sim, o conhecimento linguístico ele é abstrato. Ele envolve coisas muito concretas, mas a ideia é que faz muito sentido você pensar que a gente, de alguma maneira, guarda informação sobre os itens lexicais de uma palavra de uma maneira abstrata. E por que isso faz sentido? Um dos argumentos é o seguinte: como é que a gente consegue, por exemplo, ouvir a palavra pia e a palavra tia e associar ao mesmo significado? E outra, como você consegue ouvir a palavra tia pronunciada por mim, pronunciada pela Marcela, pronunciada pelo Luiz André e por muitas outras pessoas e fazer sempre conexão com aquele mesmo significado? Porque provavelmente a gente, num certo sentido, a gente está juntando todas aquelas muitas realizações concretas, fonéticas, a uma mesma entidade. A gente precisa desse nível mais abstrato, né? Porque senão a gente teria que imaginar que a gente teria quase que uma memória infinita, né? Mas parece que a gente consegue, a gente tem muita evidência de que a gente consegue abstrair características individuais de uma mesma palavra para dizer, é a mesma palavra e tal. Por isso, digamos, é mais um argumento em prol da fonologia, na verdade, mais um argumento em prol de você ter um nível de organização e de representação mental que é mais abstrato. Portanto, como eu estava dizendo, a gente até pode ter uma lembrança, um registro de memória de vozes específicas e tal. E claro, faz parte, você associa a imagem da tua mãe à lembrança que você tem da voz dela. Você, enfim, associa a imagem, né, sei lá, a minha imagem à minha voz.
mas, mas muito provavelmente o fato de que você consegue entender as palavras que eu estou dizendo é porque você está fazendo referência a uma certa pronúncia que eu estou fazendo dessa palavra e comparando essa coisa com uma versão mais abstrata dela. E aí essa versão mais abstrata é o quê? É a representação fonológica dessa mesma palavra. Só que aí, veja, aí é aquela história, mas ao mesmo tempo eu preciso necessariamente associar uma versão, né, uma realização para aquelas representações abstratas. Portanto, eu preciso de regras de alofonia. E a gente acabou de ver uma dessas regras. Tá bom? Deu para entender? Sim? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai... vou pensar aqui no exercício para vocês tentarem fazer uma regra desse tipo vocês mesmos, para um outro conjuntinho de exemplos. Mas agora que a gente já entende mais ou menos como chegar numa regra fonológica e por que faz sentido pensar numa regra fonológica, aí a gente vai começar também a explorar mais sistematicamente a estrutura fonológica do português. Então a gente vai tentar... Enfim, a gente viu alguns pares mínimos e a gente então viu que a gente tem alguns fonemas ali, mas a gente vai olhar para ver para listar sistematicamente quais são todos os fonemas do português. E aí, para isso, a gente vai ter que... a gente vai pensar, claro, em alofonias, porque, como eu disse, o português obviamente tem alofonias, e dos dois tipos, variação livre e distribuição complementar, mas a gente vai ver que você tem outros tipos de relação, de fenômeno fonológico que não são... não se encaixam nesse modelo de alofonia que a gente viu agora. Uma coisa dessa é o fenômeno da neutralização. Uma terceira coisa. Então a gente vai explorar isso aí também. Tá? Mas enfim, era muito importante que vocês entendessem essas ideias aqui. Tá bom?